Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos continuar falando de Excel. A série Imersão na função PROC-V vai continuar, esse é o segundo vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre referências, que é um assunto muito importante, não só para a função PROC-V, as outras funções e para o Excel como um todo, né? Você não vai mudar de patamar no Excel se você não dominar as referências, então fica ligado que essa aula é muito legal. Esse vídeo tem o formato de live. Isso significa que você tem acesso a todos os recursos de live, você pode interagir e eu vou acompanhar o tempo todo. Pode falar, perguntar, eu estarei acompanhando essa live, ok? Então é isso, fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente de referências, que é um assunto muito legal e importante. A maioria das pessoas trabalham achando que existem duas referências, absoluta e relativa. Na verdade, nós temos 4, e eu vou mostrar para você. São essas duas estas que complicam as pessoas. Eu vou tentar desvendar aqui com um modelo super interessante, completo aí, para aplicar a PROC-V. Quando eu falo de referências, eu automaticamente estou falando do endereço das células, não é isso? Sempre que a gente cria alguma função, normalmente você faz referências, você nomeia, endereça células. Consequentemente, você vai ter que trabalhar com a fixação de células. Gente, como assim? O que é isso? Dependendo da situação que você trabalhar no Excel, você vai precisar fixar as células corretamente. Você vai ter que mexer no tipo de fixação, vai ter que mexer na referência. Por quê? Quando você trabalha com funções fixas, é muito fácil. Por quê? Você vai aplicar num lugar e não vai sair dali. Mas, quando você pegar uma situação como essa, você precisa colar a fórmula para outros lugares para ser mais produtivo, você vai precisar dominar as referências. Simples assim. Senão você vai ter que fazer a mesma fórmula várias vezes, talvez dezenas, centenas de vezes. Você vai demorar dias para fazer uma fórmula e não é essa a ideia. O Excel está aqui para facilitar a nossa vida. Então vamos primeiro conhecer os tipos de referências aqui na parte de baixo e depois nós vamos aplicar numa PROC-V. Eu tenho um exemplo aqui bem completo, bem legal, por quê? Para você fazer uma PROC-V como essa, você vai ter que saber fixar com os 3 principais tipos. Absoluta, mista com linha fixa e mista com coluna fixa, eu já vou mostrar o que é isso. Vamos aqui para a parte de baixo, ó. Nós temos 4 tipos de referência, tá? Como padrão, o Excel deixa as células relativas, ou seja, normal, solta, sem nenhuma fixação. Isso significa que se você for copiar a fórmula de um lugar para o outro, ela vai andar livremente no Excel, para cima, para baixo, de um lado para o outro. Não tem nenhum tipo de travamento, isso acontece com a referência relativa. Esse caso aqui, ó, você não precisa apertar nada, você criou uma fórmula, ela já fica relativa. Mas acontece que em alguns casos, imagina que você está fazendo uma fórmula e precisa referenciar ao dólar, por exemplo, o dólar do dia, ele fica preso numa célula lá. Quando você copiar a fórmula, esta referência do dólar ela tem que ficar presa lá, então você vai deixar ela absoluta. E nesse caso aqui nós vamos utilizar a referência absoluta. Como faz isso? Você vai colocar um cifrão antes da letra e um depois. Ou você vai pressionar uma vez a tecla F4, você vai deixar ela absoluta. Se você não está entendendo, fica tranquilo que eu vou aplicar um caso aqui completo, vai ser bem interessante. Depois nós temos outra situação que muitas pessoas desconhecem, ó. Mista com linha fixa. O que é isso, gente? Imagina que você está trabalhando numa situação no Excel e quando você copiar essa forma, ela pode andar colunas, mas não pode descer linhas, entendeu? Mista com linha fixa. Para você aplicar essa referência, você tem que fazer isso aqui, ó. Colocar o cifrão depois da letra ou pressionar 2 vezes a tecla F4, você vai chegar nessa referência. É bem interessante e importante no Excel. Por último e não menos importante, nós temos essa aqui, ó, referência mista com coluna fixa. E quando acontece isso aqui? Quando você tem uma fórmula que pode descer linhas, mas não pode andar colunas, entendeu? E acontece muito, vai acontecer nesse exemplo que eu tenho aqui. E para aplicar mista com coluna fixa, olha aqui, mista com coluna fixa, 3 vezes o F4, mista com linha fixa, 2 vezes o F4. Eu já vou mostrar como aplicar essas referências nesse exemplo que nós temos assim. Para praticar e mostrar a importância dessas referências, eu tenho aqui 2 blocos interessantes. Ó. Eu tenho que trazer os valores do bloco de baixo
para o bloco de cima com a função PROC-V. Ah, Everton, muito fácil, poderia copiar e colar. Mas na vida real as coisas não estão na mesma tela, né? Você vai buscar em outra pasta, em outra planilha. Coloquei aqui só para ficar fácil de enxergar. Então nós vamos criar a função PROC-V aqui e depois, para ser mais produtivo, eu preciso colar essa fórmula para todas as outras células. É aí que você precisa saber fixar bem as referências. Então vamos começar esse desafio. Igual PROC-V, abro parênteses. Primeira coisa que a função pede, ó, é o valor procurado, né? O que é o valor procurado nesse caso, gente? É o nome do vendedor aqui, ó, Adriana Gomes. Deixa eu aumentar para você ver melhor. Então eu vou fixar. Eu sempre recomendo que você vá lendo ali as dicas da função Adriana Gomes, ponto e vírgula para separar. Agora a fórmula pede o quê? Matriz tabela. O que é a matriz tabela? Matriz tabela é onde você vai procurar o valor com base no seu valor procurado. Olha só, eu vou olhar para Adriana Gomes e vou procurar a Adriana Gomes nessa matriz tabela e eu preciso mostrar qual é a coluna, que é o próximo elemento. Então vamos começar o desafio. Igual PROC-V, abro parênteses. Eu sempre vou escrevendo a fórmula, né? Acho melhor. Vou aumentar um pouco para você ver, ó, valor procurado. O que é o valor procurado, gente? É a Adriana Gomes. É o valor que eu vou procurar na matriz tabela para trazer o resultado de uma coluna. Então eu vou marcar a Adriana Gomes como valor procurado, ponto e vírgula. Agora a função me pede o quê? Matriz tabela. A matriz tabela é exatamente onde eu vou fazer a minha busca. Então eu vou selecionar essa base aqui embaixo, que começa pelo nome do vendedor e tem todas as colunas. Perceba que nesse momento eu estou em janeiro, né? Eu tenho que pensar nessa coluna de janeiro. Ponto e vírgula, agora a fórmula me pede o quê? O número índice coluna. Depois que você entregou a matriz tabela, você precisa saber de qual coluna vai vir o resultado. A PROC-V é sempre assim. Nesse caso, eu tenho minha matriz tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Eu tenho uma matriz tabela com 13 colunas. E como eu estou falando aqui de janeiro, né? Ó, então eu vou entregar a coluna 2 para a PROC-V. Olha aqui, ó, coluna 2. Esse é o raciocínio da PROC-V. É que esse caso ele é um pouco mais completo, porque nós vamos fixar várias referências, eu já vou mostrar. Por hora eu venho aqui e vou colocar número 2, mas eu já vou mudar isso, presta atenção nessa dica. Ponto e vírgula 0. Por que 0? Porque eu quero uma busca exata, não quero uma busca aproximada. Fecho parênteses, Enter. Olha lá, funcionou perfeitamente. Eu consegui buscar o valor aqui de baixo, ó, 165792, e trouxe aqui para Adriana Gomes. Perfeito. Agora o que acontece? Numa situação dessas, você vai querer copiar e colar a fórmula para todas as outras células para ser mais produtivo. Presta bem atenção no que eu vou falar. Nesse caso aqui especificamente, iria funcionar. Por quê? Por sorte, porque os dois blocos estão alinhados. Mas na vida real, você vai buscar em outra pasta, em outra planilha, em outro local, então não vai bater esse alinhamento, tá? Então vamos imaginar uma situação real que não iria bater, então não posso copiar, colar de qualquer jeito, eu preciso fixar as referências para a função funcionar perfeitamente. É aí que nós vamos pensar nessas 4 referências, tá bom? Na verdade, nós não vamos precisar da relativa, nós vamos aplicar absoluta, mista com linha fixa e mista com coluna fixa. Vamos pensar, gente, eu venho aqui sempre na primeira fórmula criada, eu não quero ficar criando várias fórmulas, então eu tenho que pensar nela antes, né? Quando eu dou F2, eu vejo as cores aqui, né? Vamos pensar junto, ó. A referência C9, que é o nome do vendedor, é o valor procurado. Quando eu copiar, ela pode descer? Pode. Mas ela pode andar colunas? Não. Então essa referência ela precisa ser mista com coluna fixa. Ela pode descer linhas, mas não pode andar colunas. Olha aqui, ó, mista com coluna fixa, 3 vezes o F4. Então vem aqui na função, ó, vou aumentar para você ver melhor. 1, 2, 3 vezes o F4. Agora a gente vai para a matriz tabela, né, gente? O que é a matriz tabela? Aqui, ó, onde eu estou fazendo a procura na PROC-V. A matriz tabela, vamos pensar junto. Quando eu copiar, colar essas fórmulas, ela pode descer? Não. Ela pode andar para a direita? Não. Ela pode andar para a esquerda? Não. Então ela tem que ser absoluta. As referências não podem se movimentar. Então eu preciso fazer o quê, gente? Pressionar uma vez o F4. Referência absoluta. Essa aqui, ó. Absoluta, uma vez o F4. Cifrão antes e depois da letra. E por último, gente, tem um detalhe importante.
Imagina que você vai colar para centenas de outras células, mas eu ainda teria um trabalhão de ter que referenciar manualmente aqui o número da coluna. Baita trabalho, né? Então eu não quero fazer isso manual, gente. O que eu faço? Ao invés de digitar o 2 aqui, eu vou referenciar essa coluna aqui, tá vendo? Ó, eu tenho uma coluna com números. O que são esses números? Vou marcar para você ver. Ó. Nada mais são do que a numeração das colunas. Lembra que eu contei antes? Eu vim aqui contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó. Então essa numeração que eu deixei escondidinha aqui, ó, nada mais é do que isso. É o número da coluna, entendeu? Presta atenção nessa dica. Ao invés de digitar o número 2, eu vou referenciar ao número 2. E tenho que pensar nessa referência. Quando eu copiar e colar essa fórmula, ela pode andar colunas? Pode. Ela pode descer linhas? Não. Então ela precisa ser isso aqui, ó. Referência mista com linha fixa, exatamente essa referência, 2 vezes o F4. Então vem aqui, ó, vou aumentar de novo, 1, 2 vezes o F4. É assim que deve ficar a sua PROC-V. Dou Enter, gente, e olha o que vai acontecer. Agora, esse é o momento mágico. Como eu disse antes, funcionaria nesse caso especificamente, mas quando eu olho para as referências e eu arrumo corretamente, eu tenho certeza que vai dar certo. E é isso que as pessoas mais me perguntam e reclamam. Por que a minha PROC-V não bate? As referências dão problema. Porque você precisa fixar corretamente para cada situação. Então agora sim, eu posso sem problema nenhum copiar, colar para todas as células, poderiam ser milhares, eu tenho certeza que tudo vai funcionar. Ctrl+Alt+V, fórmulas, e olha lá, gente, eu trouxe as informações de baixo para cima utilizando a função PROC-V e fixando as referências corretamente para que eu tenha mais produtividade e velocidade no meu trabalho. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Você precisa dar atenção para as referências. As pessoas perdem muito tempo por isso, porque se você não domina, você vai ter que fazer fórmula por fórmula de muitas células. E isso às vezes pode ser de centenas, milhares de células. Você não vai ser produtivo. Dê atenção para as referências, não só para a PROC-V, mas para as mais de 400 fórmulas do Excel. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe um comentário aqui na live. Eu vou gostar muito de responder. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.